Viva! Nesta edição do podcast Um Pouco Mais de Azul, a palavra escolhida é apneia. Rita da Borda Duarte sugere 2 livros que são 2 modos de combater estes tempos asmáticos. Amanhã, de Ana Biscaia, e Gaza está em toda a parte, de Alexandre Lucas Coelho. Francisco Louçã fala do problema dos 3 corpos no mistério astronómico e matemático, que tem, aliás, sido apresentado como uma política clarificadora em Portugal e que significa o PS apoiar o PSD. Pela minha parte, detenho-me no discurso de apresentação da candidatura de Gouveia e Melo, diante de um friso de representantes do rebotalho. Olá, então que escolha? Deixar-nos intoxicar por este ar contaminado ou sufocar-nos pela recusa em respirá-lo? Vivem-se tempos asmáticos. A palavra que elegemos para este novo episódio de Um Pouco Mais de Azul é apneia. E a apneia é a metáfora certeira para esta sobrevivência aos soluços, em que se alterna entre inalar um ar viciado e tóxico, quase irrespirável, e entre suster a respiração. Tempos pouco inspirados, enfim, pelo que não há como não ser pessimista. Carlos de Oliveira, no livro Mãe Pobre, publicado até no final de 45, logo a seguir à Segunda Guerra, e com Portugal imerso já em 17 anos de fascismo, Carlos de Oliveira escrevia a propósito dos que o acusavam de não assumir a resistência esperançada que os tempos exigiam segundo os moldes do neorrealismo programático. Dizia assim Carlos de Oliveira: acusam-me de mágoa e desalento, como se toda a pena dos meus versos não fosse carne vossa, homens dispersos, e a minha dor a tua, pensamento. Vai crescendo aos poucos, sim, essa mágoa desalentada, mas como não, se vamos vendo o egoísmo e a maldade tornando-se braço político. Pergunto-me quanto tempo conseguiremos viver em apneia, aos soluções, aos repelões, a ver se chega a um futuro em que o ambiente se torne menos inquinado de venenos e peçonhas. Os sentimentos mais sombrios e desumanos, dantes inconfessados porque inconfessáveis, vão se tornando posição política exibida até com orgulho. É pouco original o medo, e já Alexandre O'Neill o dizia no muito original poema Pouco Original: o medo vai ter tudo, havemos todos de chegar, quase todos, a ratos, sim, a ratos. Não sei se pouco falta ou se já lá chegámos todos, sim, todos. Sei sim que nos últimos tempos, em Portugal e por essa Europa fora, todos os caminhos vão aí dar ao medo. Foi num rastilho de fósforo que regressámos a este ponto, um instante até em que o amador se tornasse coisa armada. Dou-me por satisfeita, suspendo a apneia e respiro de alívio fundo, quando neste tempo armadilhado alguns livros excepcionais surgem assim como uma espécie de balão de oxigênio. Como é de uso, como é costume, no passado 1 de junho, foi Dia da Criança. Os parques encheram-se de festejos, a que compareceram risos e gargalhadas atrás de bibes e correrias da gaiatada. Foi o Dia da Criança, sim, mas bem nós sabemos que só de algumas crianças e definitivamente não o Dia das Crianças da Palestina, não as da faixa de Gaza. Ana Biscaia, autora e ilustradora, foi responsável pela beleza triste de um cartaz que encabeça um manifesto de um conjunto de escritores, ilustradores, artistas, bibliotecários, músicos, professores e editores que trabalham com e para crianças e que não puderam, em consciência, passar em claro este dia 1 de junho. Assim, 135 nomes subscreveram o seguinte texto, necessariamente curto, e o texto dizia assim:
criamos e trabalhamos para a infância. Ante o massacre de milhares de crianças e outros palestinianos em Gaza, não seremos cúmplices pelo silêncio, denunciamos e repudiamos o genocídio, porque o mundo de paz é possível e é esse o mundo que desejamos. Ana Biscaia é também responsável pelo desenho que acompanha estas palavras, mas dela era também um dos mais belos livros, plaquete com poucas mas intensas páginas sobre a Palestina, de que já falei, aliás, num dos episódios deste podcast. O livro chamava-se Que Luz Estarias a Ler e tinha desenhos de Ana Biscaia e textos de João Pedro Messer e era um livrinho muito delicado, de uma sensibilidade antiga e infelizmente sempre atual. Atual há 10 anos, como atual hoje, como há 70. Num mundo em que a hostilidade avança cerrada, em que temos de gerir a respiração alternando entre golfadas de ar e apneia, é importante se algo nos torna a vida um pouco mais respirável. Assim, também é o livro Caderno, oferta de testemunho de Ana Biscaia ao seu leitor. Neste livro vai-se perseguindo a descoberta de uma identidade ligada às memórias e aos pensamentos, à expressão de um eu enquanto presença. Um livro que se torna pegada na superfície do mundo e que deixa marca no outro. Prova de existência, testemunho, como modo de resistir ao anonimato e de criar um concreto espaço de pertença. Desta coleção foram já editados 2 volumes, este de que falo, da Ana Biscaia, e também o belíssimo, porque pontuado de poesia, Vai Mas Volta, de Liliana Lourenço, de que falarei de certo num outro episódio deste Um Pouco Mais de Azul. Este livro-volume, este caderno impresso da Ana Biscaia, chama-se Amanhã. É muito significativo, julgo, chamar-se Amanhã a um registro que é sobretudo diarístico e memorialista. Um livro com laços entretecidos de memórias, sentidos e sentimentos, com os dias datados, como se fosse um patchwork feito de pedaços de tempo e que se transforma em memória para construir este poliedro multifacetado de que somos feitos. Entre 21 de março e 7 de dezembro de 2023, explora-se imagens, desenhos, momentos expressos no caderno real aqui reproduzido, em que se recupera linhas de um passado que se projetam para o futuro, para um amanhã. O leitor acede ao efetivo e afetivo caderno de Ana Biscaia, e é essa verdadeira identidade que se testemunha e que marca uma presença concreta no mundo do leitor. Assim, comove muito, no meio do caderno de Ana Biscaia, no meio deste amanhã que vai sendo escrito e desenhado dia a dia, comove muito descobrir mensagens, apontamentos, desenhos com os olhos postos em Gaza. Entre registros vários que entretecem diversos fios do pensamento, lemos este de 28 de outubro. Gaza. Amanhã faço 45 anos. O corpo ressente-se. No final da mesma página, chega-se a 7 de dezembro e lê-se assim: 6.600 crianças palestinianas mortas desde o dia 7 de outubro de 2023 pelo exército israelita. No registro interior, a data é de 7 de novembro, uma referência a Dana Shilby, um murro no estômago. E mesmo no final do registro, uma frase que rebenta no livro como o seu verdadeiro cerne, o seu sentido mais íntimo. Lê-se: o mundo não é uma abstração. E repito, o mundo não é uma abstração. Livros como este têm este poder. Fazem com que não sintamos o real como coisa distante, como coisa abstrata. A literatura e a arte têm este poder de nos reaproximar do mundo. A palavra amanhã nunca terá tido, como neste livro, tanto passado no seu futuro. E é também isto que devemos exigir ao mundo: um futuro cheio de passado, ou seja, com a consciência visível da memória, das suas marcas, que sejam testemunhos que deixam rasto. E porque em termos culturais, políticos, este é o tempo de nos juntarmos, lembro que, também por estes dias, a rede de livrarias independentes, Reli, tomou uma decisão conjunta de expor nas suas montras livros relacionados com a Palestina e expressou-a neste comunicado, e leio: temos liberdade, independência para dar a ler ao mundo o que se está a passar em Gaza. Como se acaba com o território,
como se extermina um povo. No futuro, vamos ter muita vergonha, pois os livros vão contar a história e nós fizemos parte dela. Queremos subscrever o cessar-fogo em Gaza já, para que Gaza continue a resistir. Os livros, bem o sabemos, sempre foram a nossa melhor testemunha. Se não se acreditasse no seu poder, não haveria esta senha em proibi-los, atacá-los antes como hoje. Aliás, este ataque cerrado, continuado às ciências humanas, perpetua-se por uma insinuada certeza de que elas enraizam identidade e humanidade no mundo, na civilização. Simone de Beauvoir dizia que não se nasce mulher, torna-se mulher. Também podemos dizer que não nascemos humanos, tornamo-nos humanos. O desinvestimento consciente na cultura, nas ciências humanas, no saber artístico, na história, na filosofia, em todos os modos subtis de nos dizermos e expressarmos, criando identidades com lastro e memória, este desinvestimento, terá sido, penso, um facilitador destes tempos em que a maldade e o egoísmo se vão ufanamente e sem escrúpulos tornando bandeiras políticas. Associo-me, assim, às montras da Reli e trago também para este podcast o livro Gaza está em toda a parte, de Alexandre Lucas Coelho, composto por uma série de crónicas, artigos e testemunhos sobre a situação de Gaza após 7 de outubro, com um texto prefácio, o único, antes do rapto dos reféns pelo Hamas e que bem poderia, como Alexandre refere, ser exatamente sobre o momento que o antecedeu. Gaza, neste livro, tal como o mundo de Ana Biscaia, não é uma abstração. Não é uma entidade vaga e imaterial sobre que se debitam generalidades e opiniões. Gaza, aqui, tem nomes próprios, gente que vive lá dentro, crianças concretas, reais, a viver lá dentro, a morrer lá dentro. Este não é só, e já seria muito, um livro de testemunho jornalístico e também pessoal. É até, do ponto de vista editorial, um livro de resistência, impondo-se como presença declarada que toma partido. Não deixa que o futuro prossiga sem que a memória do presente e do passado lhes condicione os passos. Numa das centenas de fotografias a cores que o livro contém, vê-se um mural grafitado cobrindo o muro de cimento com que Israel aprisionou a cidade de Belém. O mural abre no muro uma brecha pintada, paisagem pintura, que abre para a cidade futuro do lado de lá, barrada pelo livro. Ao lado, um dito grafitado: Apartheid is not kosher. Deixo-vos com as últimas palavras, mesmo no final do livro de Alexandre Lucas Coelho, para que com o fundo este texto de 8 de abril de 2025, intitulado A Vossa Vala Comum, carta aos governantes do país e da Europa onde nasci. E diz-nos Alexandre Lucas Coelho: a Europa é a vergonha da democracia, sua suposta mãe e coveira. O mal está sempre por toda a parte, mas a diferença de Gaza, do ponto de vista de quem nasceu aqui, é que a Europa gerou este último resquício de colonialismo, o alimenta em contínuo, é a sua escrava e vemos agora nós, em direto. Ainda acredito na democracia. E porque haveremos nós, que vemos Gaza em toda a parte, deixar a Europa aos coveiros da Europa? Estou aqui com Homero, Arendt, Anders, Darwish, estou aqui com Dante, guiado por Virgílio, Goya pintando os fuzilados, Pasolini contra o fascismo. Vós, o oposto de tudo isto, sois a negação do melhor que a Europa pode deixar às suas crianças. Não penso que olhes as de Gaza, muito menos aquela decapitada quando vi, porque ao vosso racismo ou cobardia sem remédio, 18 mil crianças, ou sabemos lá quantas mais, não mudaram nada até hoje. O presságio é só este. Olhem nos olhos das vossas crianças. Se para nada mais servirem estes livros, serão pelo menos provas testemunhais que perduram no tempo e que nos impedem de passar, como no poema de Eugênio de Andrade, pelas coisas sem as ver, gastos como animais envelhecidos. Obrigada.
Quando a Rita Taborda Duarte propôs como ponto de partida para este episódio do podcast Um Pouco Mais de Azul a palavra apneia, fui tentado a afivelar a máscara com que durmo e a esgalhar uma prosa de cortar a respiração. Uma alternativa se insinuou, entretanto, e que tal um texto deliberadamente suporífero, escrito e lido sem máscara, um texto de tal modo narcótico que, ao lê-lo neste aprazível jardim, apesar de uma outra chuviscada, eu próprio pudesse sucumbir ao sono, não apenas devido às temperaturas altas. A correr bem, todos cairíamos em tal sopor, com 2 Os, é um suponhamos. E não fantasio apenas um sono pesado, antes o estado mais comatoso do sono, sendo esse sono, tal como no poema de Álvaro de Campos, mais de dentro, mais de cima. Sono da soma de todas as desilusões. Meu Deus, tanto sono. Pensei nisso quando um almirante, vestido de paisano a imitar o porte de almirante, tomou o palco como se aventurasse no Portaló e abdicou do mergulho em apneia, o que seria, aliás, apropriado na justa medida em que tinha a 2 passos a água mítica dos Gamas, ainda que desaconselhável por suscetível de tomar como boa, e nas águas do mesmo rio, antiga encenação natatória do atual mandatário do cargo a que aspira, com as devidas diferenças sublinhadas. Tal mergulho, se não resistisse à tentação, ter-lhe-ia permitido capturar a beleza do mundo subaquático ou alcançar maior profundidade de raciocínio. Mas optou pela utilização de mais sofisticados aparatos tecnológicos de respiração em ambiente saturado. E assim, tendo como astrolábio o teleponto e como recurso estilístico uma austeridade quase franciscana, uma altivez estoica, o almirante desistiu de um sermão aos peixes, optando por uma declamação neutra. Não se pode dizer que tenha metido água. Isso, aliás, seria o menos, dado o contexto. Mas se o almirante tivesse ousado, naquele tom, naquela experiência imersiva, na mais funda inexpressividade, uma passagem da Ode Marítima, o navio encalharia com os cavalheiros do rebotalho dormitando na fila da frente. Felizmente, a sala estava um tranquilo mar de almirantes. As palmas batidas a compasso de reumatismo mantinham à flor do teleponto os peixes voadores da apneia do sono. Centremo-nos, entretanto, ou como quase todos dizem agora, foquemo-nos nessa arte da respiração suspensa. É esse o étimo da palavra, sem respirar. Um certo Sir Alister Hardy, cientista de Harvard, que faz agora 100 anos, andava em missão de recolha de plâncton numa expedição à Antártica, encontrou evidências arqueológicas que datam de mais de 5.000 anos antes de Cristo, as quais o levaram a sustentar a existência daquilo que foi designado como hipótese do macaco aquático. O mergulho em apneia tem muita água desbravada e pode almejar no futuro uma sumptuosa profundidade oceânica. Mas não é aconselhável em salas fechadas. E há que marcar diferenças no estilo e na substância. Terminada a sessão da Gar Marítima, a primeira fila do peixe nem sequer graúdo do rebotalho pouco espanejou as barbatanas. Aliás, alguns pareciam dormitar. As lentas nuvens fazem sono, diria o outro. Ora, e depois? A nuvem terá explicado o grande estratega e ensaiador do teleponto, a nuvem é o sítio para onde vão os discursos, os bons e os maus. Foi este discurso entendido pelos tubarões e pelos jaquinzinhos e poderia ter sido escrito por cada um dos representantes do rebotalho ali presentes. Terá faltado um melhor desempenho da sinalética elementar. Da próxima, quando houver pausa no teleplâncton, batam palmas, sem grande euforia ou agitação, acautelando a apneia. Em cada plateia, um mar de almirantes. Apneia, o termo escolhido para este Um Pouco Mais de Azul, é como tantas outras palavras, aliás, não será a única, uma enorme ambiguidade. A apneia do sono pode ser uma perturbação, uma interrupção da respiração durante o sono. A apneia pode ser também uma forma de mergulhar em profundidade e, portanto, de utilizar os nossos recursos para um ato físico ousado. Pode ser um susto ou pode ser uma proteção. A apneia, em qualquer caso, esta condição em que o país mergulhou. E para ela foi apresentada uma teoria
que ressurgiu na semana em que o Parlamento toma posse, que pretende explicar não só o que aconteceu, como também o que deve acontecer. E essa é a teoria dos três corpos. A expressão já surgiu em 2024, ressurgiu agora, parece ser uma boa forma de designar um sistema em que há três partidos mais ou menos equilibrados, o PSD um pouco à frente, o PS e o Chega colados um ao outro, os três juntos como partidos dominantes da nova configuração política. A teoria dos três corpos, que foi sugerida, portanto, há mais de um ano, inspirava-se diretamente numa série aliás, num livro que deu origem a uma série de televisão chinesa e depois mais em 2023 e depois em 2024 uma série que ficou mais conhecida porque foi divulgada pela Netflix. O que é a teoria dos três corpos? Originariamente é um problema astronómico que foi identificado por Kepler nos seus primeiros trabalhos. E depois foi desenvolvido matematicamente por Newton, no final do século XVII, e, portanto, tem cerca de 400 anos. Porquê é que surgiu o problema? Porque o Sol, a Terra e a Lua, sendo corpos com uma massa muito diferente, têm órbitas mais ou menos estáveis, basicamente estáveis. Mas quando se começou a olhar para o problema do ponto de vista matemático, e que foi o que Newton fez, e muitos matemáticos depois dele, começou-se a perceber que um problema com três corpos, muito mais se for com N corpos, é um problema muito difícil de resolver do ponto de vista matemático. Não se sabe exatamente que trajetória seguirão estes corpos, desde que as condições iniciais ocorram em circunstâncias que determinem um processo caótico, e isso acontece na maior parte dos casos. Portanto, o problema dos três corpos, que sugere uma forma de organização não só na alternância entre dois corpos, dois partidos, no caso da política, mas entre três, é muito mais complicado do que o que tem vindo a ser sugerido. E tem duas consequências negativas. A primeira é que estabelece total confusão. Se levarmos a sério a alegoria, a metáfora matemática, então os três corpos são quase sempre, na maioria dos casos, na grande maioria dos casos, imprevisíveis. Não se sabe por onde eles irão. Portanto, não há nenhuma estabilidade. Não há nenhuma capacidade de conjugação dos seus movimentos. São caóticos. E a segunda consequência é que já agora, tendo isso sendo indicado há mais de um ano atrás como um pretexto para que o PSD apoiasse o PS saía de maioria absoluta. Se o PS ganhasse, o PSD teria que o apoiar em nome de não favorecer o Chega. E se fosse o contrário, os promotores da teoria, na altura Rui Tavares e alguns outros, desenvolveram, a teoria teve muito eco, também deveria acontecer o mesmo. Ou seja, se o PSD ficasse à frente, e ficou em 2024, então o PS deveria apoiá-lo, apoiar a direita clássica, a direita democrática, assim era dito, em nome de marginalizar o Chega. Nada disto aconteceu, cá está, trajetórias caóticas, como era de esperar, o PSD provocou eleições para tentar recuperar, ganhar mais, uma melhor relação de forças, conseguiu, não porque tenha tido uma grande vitória, mas porque a queda do PS igualou ao Chega e, portanto, na sequência disso, a aplicação da teoria dos três corpos, então fica obrigado o Partido Socialista a apoiar o PSD. E o PSD, Montenegro, tem agora a possibilidade de jogar entre os outros dois corpos, porque pode conseguir o apoio do PS, aliás, desbaratado, sem grande custo, particularmente quando José Luís Carneiro passar a ser o seu novo secretário-geral, e podem, em alguns casos, balançar para uma negociação com o Chega, ameaçando sempre o outro partido de que conseguiria uma maioria confortável com qualquer dos dois. E, portanto, esta teoria, agora aplicada nesta nova configuração, dá uma enorme vantagem a Luís Montenegro. Ele passa a ser dominante na política portuguesa. Mas há, apesar disso, uma consequência. É que se isto desfavorece o Partido Socialista porque o subordina, porque o faz desaparecer como oposição, vai favorecer em contrapartida muito mais o Chega, porque pode ser o partido que, estando no sistema, discursa contra o sistema. Estando aliado ao PSD,
ou favorecendo uma aliança do PSD com o PS, pode sempre olhar para este bloco central como estando de fora e estando dentro, e, portanto, ganhando a conotação de responsabilidade num discurso antissistema e esperando, portanto, cá está, resultado de um sistema caótico, que algum dia este sistema se desvaneça ou se desfaça e, portanto, lá estará o Chega e a extrema-direita para dele beneficiar. Portanto, a curto prazo, a teoria dos três corpos só favorece Montenegro, dá-lhe uma hegemonia política sobre o Partido Socialista, e, no médio prazo, André Ventura espera ser o beneficiário último desta teoria. Uma das consequências disso pode resultar, veremos na altura em que este podcast for publicado, já se saberá o resultado da eleição de Aguiar Branco, mas imaginem que esta super maioria de direita alargada agora ao Partido Socialista, a teoria dos três corpos juntos, pode fazer com que Aguiar Branco, que só foi eleita à quarta tentativa em 2024, possa dispor dessa super maioria que o confirme como Presidente da Assembleia da República imediatamente. E é a primeira eleição que dá o tom deste processo. Nesse contexto, podemos olhar para o que foi a proposta da Iniciativa Liberal e depois retomada por alguns partidos, o PS, enfim, alguns outros, sobre a revisão constitucional. A revisão constitucional é evidentemente uma estratégia argumentativa e ideológica da direita e tem toda a razão aqueles que dizem que é necessário que haja uma frente unida suficientemente expressiva para impedir a destruição de direitos e garantias que a Constituição ainda protege. Mas entendamos, do ponto de vista político, a proposta de uma revisão constitucional foi uma casca de banana. E imediatamente o PSD, tomando nota de que o PS troca a não existência de uma revisão constitucional, que o PSD, aliás, não queria, por uma aceitação acrítica de um orçamento que ainda não conhece, ou que toma nota da disposição do LIVRE para negociar com o PSD uma revisão constitucional, grandes boas vontades exibidas para uma proposta que não existia e que não tem qualquer vigor. O governo pode fazer o que quer com o quadro constitucional atual, como sempre tem feito. Na política da educação, na política da habitação, na política social, na política financeira, nas políticas europeias, na política de armamento, em tudo isso pode continuar a fazer aquilo que tem feito e não precisa de nenhuma revisão constitucional. Ela foi, portanto, útil como um espantalho. E, na verdade, um dia haverá uma revisão constitucional que procure destruir o que resta na configuração política portuguesa do 25 de Abril, e isso virá um dia, mas não é agora. E, portanto, Montenegro tem o que quer. O segundo tópico que eu queria tratar é uma das consequências desta teoria dos três corpos. Então, como é que o Chega a ter, a ser o segundo partido em termos de deputados, o terceiro, enfim, mas muito equilibrado com o Partido Socialista, em termos de votos? Na verdade, isso corresponde a uma alteração do espaço político, do espaço público, e alguns trabalhos que foram apresentados recentemente explicam porquê. Bom, muitas das explicações já se percebem. Desagregação do regime, incapacidade do sistema de alternância política entre o PS e o PSD de criar uma resposta consistente para os problemas de muitas pessoas, mas há também uma estratégia ativa. E vou dar dois exemplos a esse respeito. O primeiro é das formas de intervenção e de criação de acontecimentos. No verão passado, para dar um exemplo inglês, numa cidade inglesa houve um homem que esfaqueou 3 raparigas que morreram. E houve, evidentemente, um enorme alarme público, isto é um drama de enormes consequências, mas a interpretação política foi imediatamente sugerida que seria um muçulmano, e, portanto, seria um ataque terrorista de um muçulmano. Como é que surgiu esta notícia? Surgiu através de um site estranho, Channel 3 Now, chama-se ele, que normalmente publicava vídeos de ralis na Rússia e que com isso tinha ganho alguma expressão e que lançou esta ideia. Nigel Farage, o líder da extrema-direita, colou-se à perturbação pública e esta informação, que aliás era falsa, era uma mentira, era uma falsificação,
dizendo simplesmente que a polícia não estava a dizer a verdade. Portanto, ampliou a notícia, sugerindo que havia uma ocultação por parte das forças policiais em relação ao criminoso, ou uma proteção até do criminoso. Foi o suficiente para ganhar politicamente com esta operação, sem se comprometer demasiado. E é muitas vezes assim que estas operações resultam. Havia um site muito conhecido em Portugal, que era os Bombeiros de Portugal. Havia um site ou uma página de Facebook sobre a criação de emprego. Ambas eram instrumentalizadas pelo Chega no seu início, porque permitiam ter uma rede de contactos muito ampla, gostar dos Bombeiros de Portugal, procurar emprego, e que foram reconvertidos em algum momento em páginas favoráveis ao Chega, portanto, passando a assumir um discurso político perante um público que já estava constituído. Esta forma de intervenção é uma forma de construção em escada, em que se criam públicos, se radicalizam ideias, se confirmam alguns sentimentos, se cria algum senso comum da agressividade racista ou da agressividade xenófoba, enfim, como seja, para criar uma cultura de extrema-direita. E é verdade também que essa cultura é muito favorecida pelo aspecto, como é dizer, pelo aspecto festivo, ou pelo aspecto provocatório, ou pelo aspecto de entretenimento que a extrema-direita alimenta, e que no caso português que André Ventura protagonizou, talvez como nenhum outro até agora. Um investigador da Universidade de Lisboa, João Pinhal, divulgou um estudo sobre quantas entrevistas foram feitas de 2019, quando o Chega tinha um deputado, até 2024, portanto, na sequência das penúltimas eleições, e Bárbara Reis escreveu um artigo fundamentado, baseado neste estudo, no Jornal Público, aqui no Jornal Público, dando conta dos seus resultados. E o que provavam é que André Ventura foi mais vezes entrevistado do que Rui Rio, somado a Luís Montenegro, durante este período, ou seja, os sucessivos dirigentes do PSD. Isto significa que foi entrevistado cerca de 2 vezes mais do que o presidente do PSD da época, no caso da TVI ou no caso da SIC. Só assim não acontece no caso da RTP, mas no conjunto, as televisões, e em particular as televisões com mais audiência, deram-lhe um enorme predomínio, mesmo quando só tinha um deputado, e a sua expressão era muito reduzida. Isso foi crescendo ao longo do tempo. Portanto, as televisões suportaram, ou como se diz em linguagem política comum, levaram ao colo André Ventura para o afirmar como um protagonista político e, portanto, tem uma responsabilidade direta na promoção da sua agenda política em desfavor do equilíbrio informativo que seria de esperar, existindo vários protagonistas e tendo a informação a necessidade de transmitir ou de discutir ou de apresentar as suas várias propostas. Não. André Ventura foi o rei da SIC e foi o rei da TVI, e isso também lhe deu uma confirmação de protagonismo e uma projeção enorme que foi muito visível na cobertura jornalística da última campanha eleitoral. Lembrem-se bem das televisões a correrem atrás da ambulância que levou André Ventura para um hospital quando ele teve o seu achaque primeiro, ou da cobertura que deram ao seu achaque segundo, para percebermos bem do que se está a falar. Uma investigação da CNN completou este quadro sobre como é que a comunicação social, como é que as redes sociais, como é que o espaço público é transformado em nome desta hegemonia da extrema-direita. Porque demonstrou que na rede X, o antigo Twitter, 58% dos perfis que promovem o Chega, e que, aliás, intervêm ativamente porque os programas informáticos que o gerem assim o solicitam, são perfis falsos. Pode fazer, aliás, uma experiência. Coloque no Twitter ou coloque em alguma outra rede social alguma afirmação contundente sobre o Chega ou sobre André Ventura e verá imediatamente uma chuva de perfis que vão comentar, de nomes de pessoas que vão comentar, insultar, que vão atacar sobre isso. Se se der ao trabalho, então,
de ir verificar quem são alguns destes perfis, verá que não têm história, ou seja, não existem, são robôs, são bots, que são comprados às dezenas de milhares e que são instruídos, programação informática simples, operada pelos enfim, funcionários do Chega, para agir imediatamente, serem desencadeados assim que há alguma afirmação positiva, para confirmarem, ou alguma afirmação negativa e, portanto, para a contrariarem imediatamente. E o mesmo fazem, aliás, em relação a posts de figuras públicas que tenham como alvo. Designar alvos e bombardear o espaço público através da mecânica de robôs é uma das estratégias de ocupação pela extrema-direita. É exatamente, se pudermos fazer uma comparação, como os exércitos medievais se confrontavam. Haver um som muito forte, uma grande gritaria antes do ataque, tem como objetivo atemorizar o adversário, atemorizar o inimigo, assustá-lo e, no caso do espaço público, tentar neutralizar aqueles que estão no meio e, evidentemente, empolgar os seus soldados. É assim que funciona o espaço público, é assim que tem funcionado. Portanto, a minha conclusão é que nesta apneia em que está Portugal, esta forma de conceber o espaço político através da teoria dos três corpos é um triplo falhanço. É uma confusão, porque a haver uma estrutura de três corpos, ela conduz quase sempre, a um resultado totalmente caótico e, portanto, imprevisível. Não há equilíbrio, não há balanço, não há estabilidade. Em segundo lugar, este sistema favorece o partido dominante, porque o partido dominante determina a agenda sobre os outros dois corpos. E, portanto, isso significa hoje que o PSD hegemoniza a política e, portanto, toma o PS como um partido subordinado. O que, na verdade, só pode querer dizer um futuro enfraquecimento do Partido Socialista, porque não está na oposição. Mas, em terceiro lugar, a consequência deste sistema é que, sendo ele caótico e sendo ele subordinado a uma política de direita que desgasta a vida social portuguesa, qual é o partido que mais dele pode beneficiar? Evidentemente, o partido mais caótico. O partido que quer transformar o sistema político, o regime democrático, num caos. E esse partido é o Chega. A teoria dos três corpos é, evidentemente, um batismo para o poder do Chega. Esta edição do podcast Um Pouco Mais de Azul teve, como sempre, realização de Miguel Bordalo, produção de Joana Louçã, grafismo de Tiago Tavares, música original de Filipe Melo.